compartilho, professor? Só um pouquinho, Daniela, só nos apresentar antes aqui. Eu sou José Geraldo Lopes Ramos, sou de Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos também a professora Evelyn Trainá, que está presente aqui. Nós fazemos parte de um grupo do Ministério da Saúde, que se formou para fazer uma Câmara Técnica da Covid, e a gente tem discutido esses casos em vários locais do país. Eu acredito que seja a segunda vez que o hospital de vocês já está participando dessa discussão. Né? Então, hoje nós vamos ver, então, um caso clínico apresentado pelo Hospital de Roraima, né? No qual a gente vai tentar ver o que a gente consegue ajudar em termos de desfechos. Né? E para nós tem sido uma experiência muito grande, a gente tem visto casos diferentes e aprendido com esses casos, é uma doença nova que a gente conhece pouco, mas aos poucos a gente vai adquirindo algum conhecimento maior a isso, em relação a isso. Para quem não conhece, a gente tem um manual que está sendo revisado, e possivelmente na semana que vem deve estar saindo já a nova formato do manual, que a Karen colocou ali no chat, um manual que tem acesso livre, e nós temos também algumas aulas que são umas videoaulas sobre a Covid na gestação, que estão também disponíveis no YouTube. Tem um endereço também ali no chat que a Karen colocou. Então, eu vou convidar então a Daniela, que é residente, que vai apresentar o nosso caso de hoje, para depois a gente fazer alguma discussão em cima do caso. Tá? Então, Daniela, você pode iniciar a apresentação. Certo. Passar. Ai, meu Deus, o que é? Aqui, a setinha aqui ou do outro lado? Assim? Pronto. Vamos apresentar hoje o caso clínico. Primeiro eu quero apresentar a nossa maternidade. O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, Roraima, é a única maternidade que atende não só toda a população do estado, capital, interior, além de todos os imigrantes, que aqui nós temos um fluxo muito grande de imigração da Venezuela e da Guiana Inglesa. A média de partos por mês é em torno de 900 partos. Nossa maternidade, por ser a única, ela atende tanto os casos de risco habitual como de alto risco, mas ainda não temos uma estrutura de UTI para os casos mais complexos. Então, mesmo antes do Covid, os casos mais complexos, eles eram transferidos para o Hospital Geral de Roraima, e depois de abril de 2020, que é quando a gente começou a ter esses casos em gestante, foi a primeira gestante na nossa maternidade, a maternidade ainda ficou alguns meses dando suporte a casos moderados e graves, porém, depois toda a estrutura de uma semi-UTI que foi montada foi levada mesmo para o Hospital Geral. Optou-se para condução de casos de leves na maternidade e os casos moderados a graves no Hospital Geral de Roraima, que é o HGR. De abril de 2020 a maio de 2020, foram 92 casos de gestantes e puérperas confirmados com Covid, tendo sido assistidas na maternidade. 2 óbitos em 2020, esse ano não tivemos óbitos na nossa instituição, mas como eu disse, os casos moderados a graves foram referenciados para a unidade de alta complexidade, que tem a UTI, né? Então, a partir de maio de 2020, é que começou a ficar só casos leves com queixas obstétricas sendo atendidas na maternidade. Nós não temos ainda um protocolo no nosso serviço, mas começamos a desenvolver fluxos para atendimento dessas pacientes, principalmente iniciado com a ficha de triagem, que é até uma orientação do manual do Ministério da Saúde,
começar a triar essas mulheres já bem na entrada para referenciar uma sala de atendimento para sintomático respiratório e a outra para as outras queixas. A nossa modelo de ficha de triagem é essa, então a gente se baseia nos últimos 14 dias e pergunta logo na admissão as queixas, se teve coriza, dor de garganta, falta de ar, dificuldade para respirar, se teve tosse, perda ou redução do olfato, do paladar, diarreia, ou se ela teve febre, e mede a temperatura nesse momento. Se ela responde que sim, ela já é referenciada para a sala que atende na própria emergência os casos de sintomático respiratório, e o médico se dirige para lá para ser atendido com todo o EPI. Nosso fluxo de atendimento, então. A paciente, ela vai ser internada na nossa maternidade se ela tiver queixas obstétricas, casos leves, como eu já tinha especificado. Se for sem queixas obstétricas, ela já é referenciada para o posto de saúde, ou se for uma queixa que a paciente já se apresente com dessaturação, diminuição do nível de consciência, qualquer outra coisa mais grave, ela diretamente já é referenciada para o hospital geral. Assim como aquelas que estão lá com o teste positivo, mas sem nenhuma queixa obstétrica, também vai ser encaminhada para o hospital geral. Quando ela é diagnosticada com queixa obstétrica, faz o teste do antígeno, que agora já tem bastante, então a gente consegue triar melhor nossos pacientes. Ela é atendida, notificada, faz o atendimento pelo obstetra, pelo clínico, e aí vai para uma sala no isolamento respiratório, que é em outro setor, que tem um lugar para os que são casos suspeitos e um lugar para os casos confirmados. Bom, o nosso caso se deu no dia 14 de maio, por volta das 21h37, TGS, 28 anos, casada, natural de Itaituba, Pará, residida em Boa Vista há 25 anos, com ensino médio completo. Era gesta 3, 2 partos vaginais, nenhum aborto. Pela DUM, 34,4, pela primeira ultrassom, 34 semanas e 4 dias de gestação. 6 consultas de pré-natal, com risco habitual e cartão de vacina atualizado. Na admissão, no primeiro atendimento, referiu para o médico diarreia, tosse, dor intensa no abdômen. Teste rápido de Covid que ela tinha feito pela manhã no posto de saúde com IgG reagente. Nos sinais vitais, não tinha registro de pressão, nem frequência cardíaca, nem frequência respiratória, mas uma frequência cardíaca normal, saturação normal. Um colo dilatado de 4 a 5 centímetros, cefálico e bolsa íntegra. Quando a gente faz a revisão do prontuário, a gente tem que se basear e, às vezes, é mais resumidinho mesmo. Ela foi admitida no isolamento respiratório, já com uma PA um pouco mais baixa, um pouco mais taquidispneica, mas mantendo uma boa saturação. Nesse momento, a prescrição dela é dieta livre de pirona e ondansetrona, apenas sintomáticos. Pela manhã, foi avaliada e referiu cansaço, muito cansaço durante as contrações, sem tosse, sem diarreia, não teve febre, já mudou um pouquinho a história. Disse que tinha iniciado os sintomas há 3 dias, com odinofagia, sem febre, por esse motivo ela foi lá e fez o exame no posto. Evoluía com diarreia e vômito no dia que ela procurou, que foi no dia anterior, e contrações. Ausculta limfa, o BCF normal, uma dinâmica uterina 1 em 10, e o colo já grosso para médio, centralizando 5 centímetros, bolsa íntegra, cefálica e delírio -3. Nesse momento, optou-se por repetir o teste na maternidade, e que já veio IgM, IgG reagente. Tinha uma leucocitúria e uma anemia. Foi transferida, então, para outra ala, que é dos casos do Covid confirmado, iniciado ceftriaxona. Logo no mesmo primeiro dia de internação, fez a ultrassom com um feto cefálico, com 2,327 kg, uma placenta posterior, líquido normal, com idade gestacional de 33 semanas e 4 dias, e um Doppler normal. À noite do primeiro dia, ela disse que estava com muita contração,
Então, optou-se por iniciar betametasona, 12 miligramas IM uma vez ao dia. No segundo dia, ela referiu cansaço, tem registro de taquipneia, sem registro da frequência respiratória, foi avaliado pela psicologia. Nesse momento também ela já estava sem acompanhante, porque nós evitamos que tenha mais pessoas ainda no nosso isolamento. A ausculta já estava um pouco rude, saturando 99, foi solicitado raio-x e TC, sem contraste, com proteção abdominal. Apresentou no terceiro dia, o raio-x veio normal, no terceiro dia apresentou episódios diarreicos novamente. O raio-x foi feito no leito, e aí chegou no mesmo dia. Terceiro dia apresentou episódio diarreico novamente, mantendo a queixa de cansaço, contração, colo grosso posterior, 6 centímetros, bolsa íntegra dele -2, hemodinâmica 2 em 10. No quarto dia, ela iniciou uma tosse seca, estava muito ansiosa por não ter acompanhante, foi iniciado um broxol e liberado acompanhante. No quinto dia foi solicitada uma gasometria, ultrassom obstétrico para avaliar a alta hospitalar. A gaso dela veio com uma troca de 647, um ultrassom normal, porém, no nosso serviço, já estava autorizado para ela fazer a tomografia no outro dia. Então, optou-se por mantê-la internada e avaliar a tomografia no dia seguinte. A tomografia veio sem o laudo, apenas imagens, pela análise subjetiva, sem vidro fosco, sem condensações, sem alterações. No sétimo dia, manteve cólicas, tosse, apresentou um mal-estar depois de defecar, que tinha ficado muito mais cansada que o habitual desde a internação, mas estava com uma saturação de 96. Foi realizada nova gasometria, com índice de oxigenação de 561. Não precisou de oxigênio. No nono dia, por volta das 21 horas, relatou que perda de líquido, observou-se ruptura prematura das membranas, um BCF normal, uma dinâmica uterina ausente no momento, colo médio posterior 5 centímetros, cefálico, bolsa rota com líquido claro. E a conduta tomada foi expectante. Conversamos com ela, já tinha feito corticoide, e explicamos para ela que ia evoluir para o trabalho de parto. No mesmo dia, às 23 horas, foi referido mais contrações, o colo já estava médio para fino, 6 centímetros, cefálico, bolsa rota, e dele -2. No outro dia, na mesma madrugada, né, às 4h40, foi reavaliada, já com dinâmica, um colo fino, centrado, 8 centímetros. Foi transferida para a sala de parto do isolamento respiratório, que lá já foi preparada uma sala, como uma sala de emergência, mas com uma cama, uma mesa de parto, e também um bercinho aquecido para o RN. Foi avisado o pediatra, toda a equipe 2, isolamento respiratório, obstetra, iniciado o partograma. Às 6h24, se deu parto vaginal, sem intercorrência, um RN pré-termo, mais adequado para a idade gestacional. Chorou forte ao nascer, o exame físico sumário sem alterações, sexo masculino, 2,880 kg, 49 centímetros, e o Apgar 9 em 10. A mãe apresentou uma laceração mediana grau 2, foi realizada a rafia, sem sangramento, puerpério fisiológico, 24 horas depois do parto, evoluiu sem intercorrência e recebeu alta. Obrigada. Eu trouxe esse caso visando a gente discutir em relação à prematuridade associada ao COVID. Quando a gente fala em COVID, vê-se muita prematuridade, tanto por queixas e indicações maternas, quanto pelo mesmo processo do COVID, pela reação inflamatória, desencadear esse parto prematuro. Então, não só por indicação materna. E eu achei interessante o desfecho, as condutas, como foi tomada, e um desfecho favorável, visto tanta tragédia nesses tempos de Covid para gestantes e puérperas do Brasil, do mundo, né, em geral. Perfeito, muito bom, Daniela. Eu não sei se a professora Evelyn quer fazer algum comentário. Bom, muito bom o caso. Eu acho que assim, o grande acerto nesse caso foi ter deixado as coisas acontecerem do ponto de vista obstétrico, né, Daniela? Então, entrou em trabalho de parto, quer dizer, ninguém nem acelerou a resolução da gravidez,
do tipo, aquele medo, não, vamos fazer uma cesárea, porque se ela piorar, e também não segurou a evolução espontânea do parto. Eu acho que o sucesso do desfecho teve uma relação com isso, ou seja, condução do parto normal, com o paciente com evolução favorável, obstétrica favorável, né, antecedente obstétrico favorável, também não tinha o que fazer, mais de 34 semanas, deixa nascer. Lembrar que a doença, por si só, não é uma contraindicação para um parto vaginal e para assistência ao parto habitual. Também achei legal que vocês pontuaram a presença do acompanhante, que a gente fica naquela dúvida, mas nós também optamos por manter a presença do acompanhante, guardadas as orientações, mas é um direito que a paciente tem por lei, né? Então, a gente, no trabalho de parto, mantém a presença do acompanhante, e foi um caso que não evoluiu para uma forma grave da doença, ficou aí numa forma leve, no máximo moderada, deu tudo certo, né? Perfeito, Evelyn. Acho que tocaste no ponto principal, né? Então, o que a gente tem visto por aí? Às vezes, um medo muito grande das pessoas em relação à gestação, especialmente quando o paciente vai para uma unidade de internação clínica, e fica uma pressão muito forte dos clínicos, às vezes em UTI, da gente interromper a gravidez, e que a interrupção da gravidez resolveria o problema da Covid. Né? Na verdade, o que a gente tem visto é exatamente ao contrário. A gente tem visto que casos graves, que a gente interrompe a gravidez por cesariana, acabam morrendo com mais facilidade do que se deixasse evoluir um parto normal, ou mesmo que não se interrompesse a gravidez. A gente, na pandemia do H1N1, a gente talvez tenha tido uma experiência muito boa com que a interrupção da gravidez na H1N1 melhorava a parte respiratória. E as pacientes acabavam sobrevivendo melhor, melhoravam assim, rapidamente depois de tirar o neném. Isso a gente não vê com a Covid. Né? Com a Covid, a gente vê que as pacientes, a gente tira o neném por cesariana muito rapidamente. Então, acho que o grande aprendizado que vocês trazem desse caso é ter tido uma conduta de observação importante, né? De ter deixado o caso evoluir. A gente sabe que depois, nos casos leves e moderados, o quadro clínico da Covid regride e a evolução é boa. Em todos os casos vão ser casos graves. E nesse caso aqui, talvez muitas pessoas perguntaram assim, por que não induzir logo quando chega a paciente? Né? Não tinha indicação mesmo. Precisaram esperar o quadro evoluir, a paciente acabou em ruptura prematura de membranas. Na verdade, ela entrou no trabalho de parto, provavelmente rompeu as membranas durante o trabalho de parto. Ela tinha lá uns 5 centímetros quando internou, mas uma paciente que já tinha 2 partos prévios, possivelmente um colo grosso, né? E ela realmente não tinha nenhuma indicação de fazer a interrupção previamente. Acho que o acerto do caso é esse. Eu fiquei em dúvida numa situação só, se vocês estavam utilizando heparina profilática na paciente. Não, professor, não foi usado. Na revisão do prontuário, inclusive, foi um ponto a ser observado em relação à conduta e principalmente à urgência do nosso protocolo. Não foi solicitado nem o dedímero e nem iniciado a heparina. Mas, assim, a gente vê, né, tanto no manual, pela chance de trombose, né, de evoluir desfavoravelmente, em relação à gestante. Então, não foi usado, realmente é um ponto a ser acertado em relação à conduta. Perfeito. Sem curiosidade. Então, sim, pode falar, Thiago. Sobre a questão é que a Daniela ela colocou que ela estava com 34 semanas e já estava caminhando ali com 5 centímetros, se eu não me engano, né? Então, assim, é uma situação que, de fato, a gente já tem que prever aí um parto iminente. E tampouco, parece que ela colocou, ela falou que fez a betametasona já basicamente, se eu não me engano, estava com 8 centímetros. Por outro fator, então, assim, a literatura traz aquele item, não vamos fazer, não faz mais acima de 34 semanas, ou faz. Ou se fazer, vamos fazer logo de forma precoce, nós vamos fazer as 2 doses com intervalo de 24. Então, o que acontece? Eu fiquei curioso, porque só fez uma dose. E a outra curiosidade, ela era uma bolsa rota, era uma ruprema, né?
Só que, pelo que eu vi, eu não consegui enxergar sobre a questão da data. Ela tem pouco mais de 12 horas, fez tratamento profilático. Como que foi essa conduta? E a outra é a que você acabou de falar sobre a questão da heparina. Nós vamos fazer ela abaixo de 7 dias ou acima de 7 dias? Bom, se me permite, professor, quando ela entrou, no primeiro dia, com 34,4, né, ela evoluiu com contrações, ela estava com 5 para 6 centímetros e foi iniciada a betametasona. Realmente, eu não coloquei, eu pensei que dava para ter entendido que foram as 2 doses, mas foram feitas as 2 doses. Em relação à membrana, a ruprema dela foi no 10º dia de internação, então a gente conseguiu segurar 10 dias de internação. A dinâmica dela não tinha, ela entrou com a dinâmica, nesse primeiro dia foi o dia que a gente optou por iniciar a betametasona, no outro dia fez a segunda dose, e no 10º dia, né, no 9º para o 10º dia, na noite do 9º dia, que teve isso. Então, quando foi 6 da manhã, ela já evoluiu com o parto vaginal, então não teve necessidade do antibiótico, tá certo? Respondi tudo? Sim, sim, sim. Então, o ponto de corte para o uso da betametasona é 34 semanas. Acho que foi bem utilizado ali quando a paciente chegou, né? Fez as 2 doses. A questão da heparina, a gente, em gestantes que vão ficar internadas, que não são Covid, realmente a gente espera 7 dias para iniciar a heparina. A gente não precisa utilizar profilaticamente para todas as gestantes. A gente geralmente começa a partir do 7º dia. No caso da Covid, né, quando a gente tem indicação de internação, a gente já inicia com a heparina profilática, porque a gente sabe que existe um pequeno risco de fazer trombose. Então, o ideal é ter iniciado desde o início. E nesse item, né, salientar que a heparina não deve ser utilizada nas pacientes ambulatoriais. Então, nos casos leves, não há necessidade de fazer uso de heparina. Tem um outro ponto que eu gostaria de salientar nesse caso, é a questão do uso do antibiótico, né? A gente vai mudando o protocolo. Logo no início que chegou a Covid, a gente tinha acho que um esquema de medicamentos maior do que é utilizado hoje. E a gente usava, talvez, o antibiótico com mais facilidade. A gente não tem indicado o uso de antibiótico, a não ser nos casos onde há diagnóstico de infecção respiratória, né? E esse caso foi bem claro, assim, foi usado antibiótico para uma infecção urinária, não para uma infecção respiratória. E isso qual é a vantagem de não usar o antibiótico? A vantagem é que a gente viu, primeiro, que houve um aumento de resistência a alguns antibióticos e acabou nós tendo que utilizar antibióticos mais, digamos, caros, né, com uma sensibilidade maior para outros antibióticos. E isso tem sido um problema tanto do ponto de vista de custo para os hospitais, quanto do ponto de vista de compra de antibióticos no mercado. Então, alguns antibióticos sumiram do mercado. E a gente, para outras infecções, acabou não tendo onde comprar. Então, o uso racional do antibiótico tem que ser estimulado, porque se eu for usar em todo mundo, vai faltar, de repente, para outras infecções que haveria necessidade de um antibiótico, às vezes simples, né? Como a amoxicilina, por exemplo, que sumiu do mercado durante um período. E vocês, acho que utilizaram bem corretamente. Usaram depois de um diagnóstico de infecção, mas esperaram fazer um diagnóstico de infecção respiratória que não ocorreu, né? O quadro dessa Covid foi um quadro mais na questão da diarreia, eu acho que foi um quadro mais moderado de infecção intestinal do que de infecção respiratória. Ela não chegou a fazer uma diminuição de PO2, nem uma insuficiência respiratória importante, né? Professor, na verdade, a gente iniciou também a ceftriaxona pensando na piúria que ela tinha e essa ameaça de trabalho de parto prematuro. No nosso serviço, claro que o exame sumário de urina não é a opção para a gente iniciar ou não o tratamento de infecção urinária. Tudo bem, concordo. Mas no nosso serviço, para conseguir a urocultura, demora muitos dias, porque a urocultura ela é processada pelo Estado em outro laboratório, que é o laboratório central. Então, assim, visto toda a urgência da situação, foi optado por fazer os 7 dias de ceftriaxona com ela, tá certo? Somaram-se todos os fatores, mesmo que a parte respiratória, ela evoluiu bem, mas a piúria no exame sumário,
sugeriu que a gente iniciasse o antibiótico, e por isso foi feito. Certo. E vocês fazem rastreamento do estreptococo na maternidade de vocês? Não, doutor, não temos ainda como fazer. É um projeto, eu realmente espero que a gente tenha como realizar, mas não é realizado até o momento em nossa maternidade. Até porque a questão aqui é o alto fluxo mesmo de pacientes. É oneroso, tem-se todos aqueles processos e solicitações por parte dos médicos, assistentes, claro, mas ainda não conseguiu se realizar esse tipo de rastreamento com nossas gestantes aqui, não. Era isso que eu ia falar agora, Daniela, do estrepto, até para abrir essa discussão, né? Assim, você pode usar uma estratégia baseada em fator de risco. E justamente essa paciente, ok, que tinha aí o caso, a COVID, que atrapalhou, que pode ter relação com o trabalho de parto prematuro, mas se a gente considerar o trabalho de parto prematuro, bolsa rota, ela entraria nos fatores de risco para doença estreptocócica neonatal, né? Eu acho que mesmo não tendo a opção de fazer a pesquisa ou não conhecendo se ela tinha o estrepto ou não, eu acho que eu entraria com a profilaxia. O que você acha, Zé Geraldo? Sim, eu acho que esse é o comentário, né? Então, você já utilizaria isso para profilaxia? A gente não usa ela com profilaxia para todos os pacientes, porque acabaria se perdendo um antibiótico importante. Mas eu acho que dentro de um protocolo onde não se faz rastreamento de maneira para todos os pacientes, a questão do risco, né, de pacientes com risco, e aí trabalho de parto prematuro com ruprema seria um risco, razoável a gente utilizar qualquer profilaxia, seja ampicilina, seria o ideal aí. Eu acho que eu pensaria. Você pode não ter o rastreamento e usar. Tem gente que defende essa estratégia, né? Uma estratégia baseada apenas em fatores de risco e não no rastreamento universal. A gente aqui faz o rastreamento universal, mas em não tendo rastreamento universal, utiliza essa estratégia de fatores de risco. Acho que ela encaixa, né? Encaixaria. Apesar da gente saber que a infecção sistêmica da Covid poder ter tido um papel, uma vez que qualquer infecção, pelo próprio processo inflamatório sistêmico, acaba favorecendo um trabalho de parto prematuro, né? A questão do anticoagulante, que o Zé Geraldo tocou, eu posso compartilhar aqui um esquema que eu fiz para tentar facilitar o... É mais ou menos para tentar facilitar o nosso raciocínio, né? Então, se eu tenho uma paciente com COVID com evidência de TEV, obviamente que eu vou tratá-la porque ela tem TEV. Se ela não tem evidência de TEV, mas já toma anticoagulante, também, obviamente, que eu vou manter, a menos que haja uma contraindicação, no caso do parto iminente, que eu concordo que aí essa decisão estava difícil, porque estava com 4, 5 centímetros, 2 partos normais anteriores, então, realmente dava aquele medinho de introduzir, né? Se ela tem COVID, não tem TEV, não toma anticoagulante, mas vai internar pela COVID em UTI, certeza que eu vou anticoagular, discutir dose, podendo chegar até numa dose terapêutica. Se ela não vai internar em UTI, vai para a enfermaria, dose profilática, tá? Mas se ela vai ficar no ambulatório, aí eu não tenho que anticoagular. Se eu tenho uma internação por outro motivo, e a paciente está com COVID, ela está em trabalho de parto, está com uma COVID leve ou sem sintoma, eu vou seguir recomendação de profilaxia de TEV na gestação. Eu vou abrir o meu algoritmo e me basear em outros fatores de risco, hipertensão, diabetes, internação prolongada, etc. E aí, outra questão aí que eu quero também abrir para discussão, ver a opinião também do Zé Geraldo, eu acho que quando ela internou, ficaria com medinho, põe anticoagulante, não ponho, porque afinal de contas ela não estava com uma doença tão severa, e eu ficaria com medo de um parto, mas e no pós-parto? Depois que nasceu, foi um parto normal, tranquilo, mas é uma gestante com COVID, quer dizer, e agora eu já tenho uma puérpera, né, que é um risco aumentado ainda de fazer uma trombose. Você colocaria, Geraldo, deixaria, mandaria para casa? Numa das discussões que eu estava, surgiu essa questão da anticoagulação. Pois é.
Essa é uma discussão boa, né? A gente não tem Porque acho que uma não tem uma resposta recomendação muito definitiva, fixa, né? porque a trombose ela é muito mais frequente no puerpério, né? Então, se a gente comparar com a gestação, na verdade, vai ter aí 20 vezes mais trombose no puerpério do que na gestação. E a profilaxia seria muito mais indicada no puerpério do que durante a gravidez. Não existe uma recomendação formal de ter que coagular depois do puerpério, mas eu acho que pacientes que estão internadas, elas seguem, né, uma anticoagulação profilática, no mínimo, né, sem indicação de terapêutica. E elas deveriam fazer uso de profilaxia durante pelo menos 2 semanas, eu acho. Mas, ou pelo menos enquanto durasse os sintomas da Covid. Mas eu acho que no puerpério isso não está definido, isso não está em protocolos ainda. Mas eu acho que 2 semanas seria um período razoável. Como a gente não tem também tem dificuldade de prescrever esses antibióticos, esses anticoagulantes, né, porque não tem disponível, às vezes, no SUS, a gente poderia utilizar pelo menos uma meia elástica. A meia elástica faz uma prevenção quase igual à da heparina e ajuda muito a prevenção de trombose de membros inferiores em gestantes. Então, esse é um assunto que não está bem definido realmente. A gente poderia discutir melhor essa questão até quando a gente tem que fazer a profilaxia no puerpério. Mas, certamente, o puerpério é o fator mais preponderante para ter trombose, né? Muito mais que a própria gravidez. Nesse quadro aqui, também a gente poderia discutir a questão do corticoide. Foi uma paciente que tinha um quadro moderado, né? Eu acho que bastante líquido ali, ela tem uma diarreia importante, embora não tenha um quadro respiratório importante, o quadro inflamatório dela era no mínimo moderado, se não grave. Ela fez o corticoide para amadurecimento pulmonar, com dexametasona, mas eu talvez entrasse com a dexametasona nessa paciente. Assim, acho que a anticoagulação profilática, o corticoide e o antibiótico eu realmente talvez não utilizasse por causa da infecção respiratória, mas sim por causa da infecção urinária e da questão do estrépito. Né? Então, eu acho que eu até gostaria de ouvir um pouco da Evelyn a questão do corticoide aqui nesse caso aqui. O corticoide também eu concordo. Aqui na escola a gente faz assim, se a paciente até 34 semanas a gente sempre tenta fazer o corticoide tardio, se for para uma cesárea eletiva, tem uma tendência a fazer. Se entrar em trabalho de parto, a gente fica menos preocupado, também não adia nem nada do quadro, né? Não, a resolução, por conta do corticoide acima de 34. Então, se está hipertensa, está restrito, eu preciso resolver, eu não vou tentar ficar segurando para ganhar o tempo do corticoide. Acho que eu pensaria na dexametasona pensando em otimizar, né? Usar uma medicação que vai ter os dois efeitos. Eu vou usar a dexametasona para o quadro de COVID, de qualquer forma, afinal de contas, ela internou pela doença, está relativamente bem, mas ela internou pela doença, e vou ter um efeito pulmonar fetal. Então, eu acho que acho que também teria sido a nossa escolha. Acho que provavelmente a gente teria feito a dexametasona, assim, 12 miligramas, de 12 em 12 horas por 2 dias, e aí depois, se precisar pela Covid, mantém 12 miligramas por dia por até 10 dias. Né? Acho que seria interessante. Né? A gente, como ela não evoluiu com necessidade de oxigênio, acabamos não colocando a Dexa depois, né? Realmente é válido a gente começar a pensar em otimizar a medicação, como a senhora falou. Em relação ao puerpério, professor, quantos dias? Mediria o dedímero, e aí no puerpério a gente deixa mais alguns dias a heparina, e depois repete dedímero, ou se eu deixaria, tem algum padrão para o pós-parto ali, que sugeriria deixar para essa paciente, por exemplo? Já que ela vinha desse quadro de Covid, internação prolongada, essas coisas? Pois é, o dedímero é daquelas coisas que a gente já deu mais importância na gravidez, não, na Covid, né? Não só na gravidez do que agora. Então, logo no início, a gente media dedímeros em todo mundo. Ele meio que caiu em desuso, né? Porque a gente acabou escolhendo dar heparina profilática para todas as
internadas, né? Não dá para as não internadas. E o dedímero acabou não sendo utilizado nem para fazer, digamos, uma indicação de fazer uma angiotomo, por exemplo. A gente tem utilizado os medicamentos de acordo com o quadro clínico ou na questão de tempo, né, no tempo da Covid. Então, se ela iniciou com a Covid até 14 dias atrás, no 14º dia, a gente acaba suspendendo esses medicamentos. Se ela for para casa, o corticóide é suspenso e, se possível, é deixada a heparina, poderia deixar até uma xarelto durante essas 2 semanas. E, na verdade, o antibiótico também não se utilizaria em casa mais, né? Para altas só com a prevenção de trombose. Mas não passaria mais do que 2 semanas. Os 14 dias é o limite. Eu acho que pensar em fatores de risco, pensar em fatores de risco associados também, né, Daniela? Tentar otimizar um protocolo TEV, que aí você pontua a paciente. Acho que essa paciente, mesmo não tendo usado, ela não tinha fatores de risco associados, né? Quer dizer, ela não tinha, não era tabagista, né? Pelo que eu vi, não teve cesárea, né? Então, tudo isso acaba protegendo, mas lembrar que não é só a Covid, né? Tem os outros fatores. Se eu tenho uma paciente que já, sei lá, é obesa, hipertensa, tabagista, fez uma cesárea que sangrou um pouco mais porque foi difícil, eu já estou somando um monte de coisa. Essa daí que tem mais chances de trombosar. A sua levantou logo depois do parto, no dia seguinte ela estava deambulando, a profilaxia mecânica, né? A gente colocou o algoritmo de TEV, tanto nas nossas pacientes ambulatoriais como internadas, mas lá no Covid não pontua, mas tem hospital privado aqui que a hora que eu abro lá para fazer o score, já tem Covid lá. Então, ou seja, é um fator mais, não é o único, mas é mais, né? Esse dia que eu estava na reunião, que inclusive o pessoal começou a discutir essa questão da anticoagulação pós-parto, aí as pessoas que estavam participando começaram a trazer tanto caso grave que a gente ficou, meu Deus do céu, sabe, caso grave tardio, a pessoa melhorou, depois trombosou, que a gente fica morrendo de medo até, né? Mas eu acho que esse caso aí, gente, vocês veem, assim, o desfecho, o sucesso, às vezes começa muito antes do problema, né? O fato dela ter 2 partos normais anteriores ajudou muito a evolução dela. Se ela tivesse 2 cesáreas, pode ser que o estresse e tivesse rompido a bolsa, ia para uma cesárea e talvez o estresse cirúrgico num quadro que está mais ou menos equilibrado descompensasse, a gente não sabe, né? Tinha outra curiosidade, se o professor puder também. Vamos pegar a mesma paciente, vamos pegar essa mesma paciente, só que agora a gente vai tirar esse quadro de trabalho de parto aí prematuro. E agora eu quero saber o seguinte, o que a gente vê é uma dicotomia muito grande entre os profissionais para acompanhar essa grávida no ambulatório, ou seja, lá no postinho, muitas das vezes, ou quando eu mando ela para o centro de referência, pensando que eu tenho uma grávida no 3º trimestre, que já é um fator de risco, né? E aí outros fatores de risco, hipertensa, diabética, né? Etc. Mas eu tenho uma grávida aí que tem um desconforto respiratório, com as disfunções respiratórias acima de 24, se eu não me engano, e diarreia. Mas vamos pensar nessa grávida que ela só tem isso, eu não tenho mais nada. Qual é o momento de eu pensar isso? Já era encaminhar ela, pensando numa reserva, ter uma possível vaga na UTI, então eu caminharia ela para o hospital de referência, ou eu monitoraria ela na minha unidade de saúde? Então, isso também é uma pergunta difícil. Tudo depende do local onde nós estamos. Nós temos que prever complicações, né? A gente tem visto nessas diversas reuniões que o Brasil é muito diverso e muito grande, né? Então, a gente tem, às vezes, distâncias enormes, né? Vocês vejam, vocês mesmos, nos casos de vocês têm uma maternidade. Se eu estou numa cidade muito longe dessa maternidade, eu vou ter que prever que se essa paciente piorar, que ela vá mais cedo possível para o hospital. Um quadro que a gente pode ver é a questão da saturação do oxigênio. Se ela começa a saturação realmente a diminuir, nós temos que já prever e encaminhar antes desse tempo de ela complicar.
é preferível ela ficar perto de um hospital. Existe até uma legislação que as gestantes encaminhadas podem ter, digamos, uma ajuda de custo pelo Ministério da Saúde para ficar em hotéis, né? Para que fiquem perto de alguma maternidade que possa acolhê-la, né, dentro do mais breve possível. Então, eu acho, sim, que as pacientes têm que ser encaminhadas precocemente para perto de uma maternidade para dar esse suporte e uma possibilidade de uma UTI por perto, né, muito antes de ter um quadro grave. Uma coisa importante, que tanto serve para essa paciente quanto para no pós-parto, né, é a questão do teleatendimento. Então, essa paciente ela tem que ser observada por mais tempo. Então, se eu não tenho condições de vê-la mais seguidamente, eu posso ter um sistema de telefonar para ela e verificar se ela tem piora do quadro clínico ou não. Isso aí também é algo importante. Essa paciente pode ir tranquilamente para casa e aí ficar alguém telefonando para ela diariamente ou no máximo a cada 2 dias para verificar o quadro clínico da diarreia. E diarreia parece um quadro leve, né? Mas não é. No quadro da COVID, a paciente perde, às vezes, 6, 7 quilos de diarreia, né? Então, é um quadro bastante grave, às vezes, ela desidrata rapidamente. Posso complementar, Zé Geraldo? Eu vou Sim, claro. aproveitar a pergunta, acho que do Tiago, né, Tiago? Eu vou mostrar aqui uns slides que eu fiz justamente para a aula do Ministério, para as aulas que a gente fez do Ministério que estão no YouTube, tá? Que são os esquemas para tentar facilitar o raciocínio, que eu acho que, de repente, nas portas de entrada, eles podem até estar por escrito, né? Então, se eu tenho uma gestante sintomática, eu vou ver como ela está. Tem dificuldade para respirar ou está taquipneica, não consegue completar uma frase, tem tosse com sangue, dor torácica, não está conseguindo ingerir líquido ou comer, tem sinal de desidratação ou está menos responsiva, se ela tiver uma resposta positiva, você já vai encaminhar ela para o alto risco, tá? Se ela não tiver nenhuma resposta positiva, mas ela tiver comorbidade, risco obstétrico ou vulnerabilidade social, ou seja, ela é moradora de rua, você também vai encaminhar ela para um serviço de referência. Agora, se ela não tem nenhuma resposta positiva, não tem comorbidade, não tem risco obstétrico, ok, cuidado domiciliar, contato telefônico, como o Zé Geraldo falou, e o que é importante, né, gente? Reiniciar o algoritmo se necessário, porque no dia seguinte ela pode ter mudado o estado geral dela, tá? E lembrar do MIONS, que é o Score de Alerta Obstétrico Modificado, que é uma ferramenta simples, não precisa de nenhum exame laboratorial, é só a avaliação clínica que pode ser feita, né? Deve ser feita e refeita em qualquer porta de entrada. Frequência respiratória, saturação de O2, temperatura, frequência cardíaca, pressão e sensório. Dois pontos amarelos ou um ponto vermelho, a paciente tem risco de deterioração precoce do estado geral e ela tem que ir para um serviço terciário. Se você encaminha ela para um serviço terciário, no dia seguinte ela melhorou, mais um dia ela estava ótima, ela foi embora, isso não é erro, isso é cuidado, né? O erro é o contrário. O erro é quando a gente não encaminha, porque você não percebeu que ela podia piorar e ela piorou na sua cara. Agora, igual o Zé Geraldo falou, a gente entra nas cenas, a gente vê que tem centros que demoram, tem lugares que demoram 6 horas para a mulher chegar no serviço de referência, né? E tem lugar que são 15 minutos, que é meia hora. Então, o profissional também tem que avaliar, eles têm que contar com essas dificuldades aí de logística. Não dá para esperar ela ficar super grave, né, gente? Porque aí eu costumo dizer que quando o negócio é muito óbvio, não precisa do médico, o vizinho mesmo sabe que precisa internar na UTI, a gente tem que pegar um pouquinho antes disso. Se eu estou muito longe do centro, se eu estou achando que essa mulher, olha, não sei, estou na dúvida, encaminho, se ela conseguir chegar lá. E a gente viu, não sei a experiência de vocês, né? A Daniela mostrou que teve 2 óbitos ano passado, esse ano não teve, mas
A gente teve aqui o ano passado o paciente que estava num quadro moderado, estava na máscara e ficava num quadro moderado, ficava lá 7 dias, 10 dias e não passava disso. E esse ano a gente viu pacientes que pioraram muito rápido. Então, do catéter para a máscara, para o alto fluxo para o tubo, uma coisa absurda na nossa cara, né? Então, talvez pela variante, pela característica da doença, não sei. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo. Professora, aqui nós temos uma alta taxa de mortalidade, nossas gestantes complicam bastante, né? Ontem mesmo, no nosso setor de Covid confirmado, do nosso isolamento, foram transferidas 2 pacientes para HGR, 2 transferidas que evoluíram rapidamente. Aqui a gente só dá suporte até o catéter, se a gente vê como não temos como socorrer mais, né? Se a gente vê que já está evoluindo, encaminha logo para o HGR. Então, assim, aqui elas pioram também muito rápido. E morrem lá. Lá que é o alto risco, lá que vai. Lá manda para lá. né? Exatamente. Então, assim, ontem mesmo tivemos essa experiência muito triste, né? Porque ficamos todos assim, sabendo a gravidade que é o Covid em puérpera. As 2 já tinham gravidez a termo. Então, foi optado pela cesárea e encaminhar para o hospital geral e sem o bebê, né? Já sem estar gestante, as 2. Então, foi uma pela manhã e uma durante a noite. E, infelizmente, as 2, assim, evoluíram rapidamente. Já entraram muito ruins, com 3 dias de sintomas e pioraram. Muito muito complicado a gente conduzir aqui, porque também elas pioram rápido, e a gente sabe da complicação do terceiro trimestre, e vocês né? estão vacinando, Daniela? Elas tinham vacinado essas pacientes, você sabe, por curiosidade? Não, a que foi pela manhã já veio da Venezuela, né? Tinha chegado aqui há menos de uma semana, nem tinha cartão de pré-natal, nada. A outra não tinha vacinado, ela era, se não me engano, era do interior, e tinha vindo para cá, porque aqui, como a gente sabe que é longe também, que tem toda essa dificuldade, eles do interior encaminham muito precocemente também, e ela começou a piorar e não tinha registro de vacina, nenhuma das 2. A gente tem que insistir nas unidades básicas, a importância da vacinação, apesar de que eu estou vendo uma outra que não quer vacinar. Agora, a gente, além de insistir na prevenção, isolamento, a gente tem que orientar da importância da vacinação. Que é uma judiação, né, essa situação. Esse é um assunto super importante que a gente tem tentado salientar em todos os locais, é a questão da importância da vacinação, né? A gente tem tido uma dificuldade em alguns pacientes não quererem vacinar. A gente tem visto, inclusive, médicas grávidas não querendo vacinar, que é um absurdo, mas está acontecendo. Então, existe toda digamos, uma mística em relação à vacina. O pessoal começando a questionar mecanismos de ação, de onde é que... assim, ninguém questionava antes das outras vacinas, né? As vacinas todas foram feitas na Índia, na China, pela pneumocócica, H1N1, e ninguém nunca questionou isso. E importante também, além da vacinação, de estimular a vacinação, que agora são para todas, não é só mais para outro risco. Nós temos que estimular a vacinação para o H1N1, que agora está começando nós temos mais frequência do H1N1, então super importante a gente fazer que os pacientes também se vacinem contra o H1N1. A mortalidade materna para esse ano ela é muito maior que o do ano passado. Não se sabe se é por causa de alguma cepa diferente, que está sendo mais grave nas grávidas, né? Mas ela realmente é maior em todos os locais. Em todos os locais do Brasil, nós estamos vendo morte materna com maior frequência do que o ano passado. E o professor Ala, que trabalha com o professor Evelyn na Escola Paulista de Medicina, ele fez um gráfico agora da mortalidade materna, e depois que conheceu a vacinação, houve uma diminuição drástica da mortalidade materna no Brasil inteiro. Então, super importante, a arma que a gente tem, o tratamento que a gente tem é vacina. É a única coisa que a gente tem para oferecer para diminuir a mortalidade nessas gestantes. Muito, muito importante que vocês estimulem as gestantes a fazerem a vacina. Muito bem, pessoal. Gente, eu dei uma olhada no chat, não tinha nenhuma pergunta, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário?
A Karen colocou a lista de presença, as aulas, tá? O link para as aulas do YouTube, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, peraí, alguém levantou. Thiago, ainda sobre grávida no ambulatório, na unidade de saúde. A gente vê que ela sai ainda muito com o tal do tratamento precoce, né? Então, assim, a gente ainda vê muita grávida ainda por conduta de alguns profissionais. Às vezes eles seguram demais, às vezes era para encaminhar ali e eles terminam, né? Fazendo a retenção. E muitas das vezes quer fazer alguma coisa, e alguns sem embasamento, muitas das vezes. Me preocupa, porque cada um toma de um jeito, toma a atitude baseada no que eu acho, né? E isso dificulta muito o entendimento. Então, a gente ainda vê muita azitromicina rodando, não só o tratamento sintomático, basicamente, né, nas grávidas. Então, isso me preocupa. Então, eu quero ver as respostas de vocês, todas, basicamente, conduta, né, expectante, conduta nessa grávida com Covid de fase moderada, que dá para me segurar na unidade, ela não tem esforço respiratório, não tem saturação menor do que 25, né? Ou seja, o bebê está bem, tudo perfeitozinho. O que eu posso estar fazendo em termos medicamentoso para essa grávida? Lá no meu PSF, para mim estar observando ela, por conta de telefone, etc., não perder o segmento. Então, o manual, discutimos muito, assim, se pegar o manual, nós somos médicos de 1.016 universidades, né? A gente procurou se basear no que tinha de trabalho disponível. E o tratamento que tem inicial é tratamento sintomático, então, analgésico e antitérmico, né? Todos os outros medicamentos não foram capazes de alterar o curso da doença. Então, usar medicamentos na fase leve não serve para nada, a não ser dar uma ilusão para a paciente, né? Aí, os médicos têm uma necessidade, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que prescrever alguma coisa, eu tenho que operar alguma coisa. Então, essa dificuldade que muitos médicos têm de conversar e explicar o curso da doença e de observar a doença é universal. Não é só para a Covid, isso aí é para todas as patologias e doenças. As pessoas têm muita dificuldade de chegar um paciente para ti, conversar e não dar nenhuma receita. Não, a maior parte das doenças, a gente conversando e explicando, a gente não precisa dar remédio para os pacientes. E a Covid é exatamente igual a isso, é que nem gripe, né? Não tem remédio para gripe. Não, agora, a gente pode até usar os antivirus para H1N1, mas de uma maneira geral, um resfriado comum não há necessidade de usar medicamento nenhum. A gente usa, na verdade, tratamento sintomático. E isso foi um problema maço que eu vejo no Brasil, e foi uma das causas que houve um excesso de doença no Brasil, foi de muitos acreditarem que o tratamento precoce existia. E qual é o efeito adverso disso? O efeito adverso é as pessoas acreditarem nisso e não fazerem o seu isolamento. Eu tenho vários casos de pacientes idosos, né, que morreram porque as acompanhantes estavam com Covid e usavam esses isolamentos precoces. Elas estavam doentes, não avisavam que estavam doentes, usavam os medicamentos e transmitiam para os idosos a Covid. Eu tenho vários casos nesse sentido. Então, esse evento adverso de usar o tratamento precoce, ele é catastrófico, foi catastrófico no país. Isso provavelmente elevou muito a mortalidade do país, com a transmissão sendo acentuada. Existe até um cálculo que possivelmente de cada 5 mortes ocorridas no Brasil, 4 teriam sido evitadas se não se tivesse usado o tratamento precoce e tivesse feito isolamento. Então, isso foi realmente um problema no nosso país em relação a isso. Nós estamos falando uma diferença de morrer de 500 mil pessoas para 100 mil pessoas. É uma diferença absurda. São 10 guerras do Vietnã mortas que nós tivemos no país. Então, é muito grande isso. A gente não se dá conta dos números, mas é muito grande. Tiago, não tem, assim, Então, o tratamento precoce não está no manual em nenhum momento, tá? Nenhuma medicação. O que salva da doença é a prevenção e o suporte ao paciente grave.
O negócio é que você não sabe quem vai evoluir para forma grave ou não. Às vezes, uma pessoa que não tem risco nenhum evolui para uma forma grave e acaba entubando e morrendo. E seria maravilhoso se tivesse, mas não tem. Às vezes você fala, meu Deus, estou desatualizado, está todo mundo prescrevendo isso menos eu, mas não é recomendação, tá? O que o Zé Geraldo falou, é orientação. E antes da paciente pegar, no pré-natal, fala para ela, ó, se você pegar e tiver um parto na vigência da doença, você não vai ver seu filho nascer. Se você for entubado, a droga vai passar para a criança. Aumenta a chance de prematuridade. Se todo mundo que está aqui, se você pegar, você tem mais chance de morrer porque está grávida. Elas não sabem isso. Infelizmente, eu sei que às vezes não adianta falar, mas fazer o quê? É isso aí, o nosso papel é falar, igual o Geraldo falou. Agora todo mundo parece que tem uma ansiedade neurótica de sair com uma receita, né? Assim, o que a gente vê é de fato isso que eu acabei de falar. Então, assim, esses dias para trás, eu peguei umas 4 receitas que me mandaram de ivermectina, grávida usando ivermectina. Né? Então, assim, aí a gente vai orientar, porque o que vocês mostraram, lá no protocolo não existe, o manual do Ministério da Saúde que lançou não existe isso, né? Então, em caso de moderada ou intensa, já encaminhar. Em qualquer momento que você vê o desvio ali, né, da curva entre leve e moderada, encaminha. A dúvida, encaminhar. E, assim, eu vejo que o nosso... eu acho que, não sei se é a região norte, mas eu acho que é todo o país, nós tivemos uma dificuldade imensa na questão de orientação, né, da questão do controle de concepção. Né, a gente bate na tecla, não engravida, vamos postergar. Os meios de concepção estão aí, né? E nós temos dificuldade, parece que não surte efeito, o aumento da procura por pré-natal continua a mesma, ou igual, ou até superior, né, pela questão do confinamento. Então, isso dificultou muito. E, detalhe, né, em um ano, nós estamos pegando agora, com essa questão de confinamento, ansiedade, muita paciente já em um estágio de obesidade, pressão alta, né, diabética. Então, nós estamos carregando agora com um caminho assim, que é meio cabuloso. Né? Então, assim, as grávidas ela já me dá um passaporte dizendo, olha, me dá uma atenção especial, né, porque se eu pegar Covid, eu tenho grande chance. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma missão ainda muito grande pela frente, e esse, eu não sei se é um processo localizado, mas eu acredito que seja muito difuso isso, né? E eles estão tendo muita dificuldade na questão de controle de natalidade mesmo. Perfeito, Thiago, tem toda a razão. Bom, eu acho que nós cumprimos aí os nossos 60 minutos de discussão. Acho que o Daniel está de parabéns, foi um caso muito bom, um caso que tem muito a discutir e bastante florido assim, para discutir áreas da obstetrícia. Aí. E eu acho que nós vamos agradecer a presença de todos. Não sei se Evelyn quer falar as últimas palavras para nós aqui. Agradecer, o caso foi muito bom, realmente, não só porque o desfecho foi feliz, mas como também abriu aí a discussão para vários aspectos e não só o cuidado da paciente da UTI. Tá? Agradecer a presença de todos que estão aqui usando 60 minutos do dia para aprender um pouquinho mais, e a gente também acaba que sempre aprende um pouco com os casos que vocês trazem, gente. Até a próxima. Agradeço os professores, agradeço a todos e foi muito gratificante essa experiência. Obrigada. Tá bom. Um abraço a todos, então. Tchau, tchau.